Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um filme que eu tenho usado ultimamente e que ele tem ocupado um lugar assim muito especial ali entre os meus filmes favoritos, um filme novo que até então eu não tinha usado. É esse filme aqui, ó, o Aerocolor 100. O Aerocolor 100, ele é um filme não convencional, então você não vai encontrar ele em qualquer lugar, né? Ele não é um filme feito com este propósito de ser um filme para fotografia geral, assim como se você pegar o Color Plus 200, o Fuji 400, né? Esses filmes convencionais. Não, ele não é um filme desse tipo. Eu vou falar um pouquinho da história desse filme, para quais aplicações ele foi desenvolvido, vou também falar sobre as características dele, né, mostrando algumas fotos que eu tenho feito, e aí ao final vocês vão ver o porquê que esse filme aqui está ocupando um lugar bem especial ali entre os meus filmes favoritos. Apesar de para mim ele ser um filme novo, né, eu começar a usar ele recentemente, ele já é um filme bem antigo que foi desenvolvido lá, se eu não me engano, na década de 60, para uso de fotografia aérea, para atender algumas necessidades fotográficas na área da cartografia, monitoramento ambiental e principalmente para uso militar. Então esse filme ele foi desenvolvido para fotografia aérea, para ser fotografado de longe, lá de cima, para criar mapas, para monitorar queimadas, desmatamento, mas a gente sabe que ele era mesmo mais aplicado para uso militar, para reconhecimento, detalhamento de atividades no solo. E é esse motivo pelo qual, sem dúvida nenhuma, eu afirmo que esse filme é o filme mais nítido que eu já fotografei, né? O fato de você ter que fotografar de longe grandes áreas, coisas muito pequenas lá embaixo, então ele traz características de muita nitidez, contraste e reprodução de cor muito fiel. Primeira característica da emulsão, sensibilidade baixa e granulação muito fina, né? Consultando o datasheet você vai encontrar lá a informação de sensibilidade 125 de ASA ou de ISO, né? Mas a gente assim abraça como 100, né? Granulação muito fina, e é justamente isso que traz essa questão da maior nitidez para esse filme. Mas voltando a falar das características da emulsão do Kodak Aerocolor, né? Principalmente em relação à cor, saturação, né? É uma saturação que reproduz cores vibrantes, mas sem exagero, né? Então uma saturação que eu considero equilibrada. E algumas cores em específico, elas ficam mais vivas, né? Eu gosto muito dos tons de azul, que é muito bacana para você fotografar paisagem, principalmente quando o céu aparece. Os verdes também têm uma saturação muito boa. Fotografia de natureza é legal, né? O amarelo, o que traz também nos tons mais quentes aí o tom de pele equilibrado, mas onde ele mais se destaca, na minha opinião, é na reprodução de vermelho. Não é que se ele se destaca, os vermelhos realmente são mais saturados. Eu não sei se isso está relacionado com o processo de revelação, que eu vou falar um pouquinho depois também, né? Mas sem sombra de dúvidas, o que mais chama atenção em relação à saturação das cores do Aerocolor, além deste equilíbrio das cores vibrantes, sem ser gritantes, é a questão do vermelho. A reprodução do vermelho, ela é um pouquinho mais exagerada, o que eu particularmente gostei muito disso. Porém, quando se fala em tom de pele, isso também fica um pouquinho mais aparente aí na reprodução, né? Então a pele fica um pouquinho mais saturada, isso porque a nossa pele, tanto a pele negra quanto a pele branca, carrega um pouco mais de tons quentes, né? Vermelhos, amarelos, alaranjados, enfim. O que é perfeitamente compreensível, uma vez que não é um filme desenvolvido para retratos, né? Não é essa a função desse filme. Sobre contraste, o contraste desse filme ele é mais elevado, porém ele não deixa de reproduzir os detalhes, tanto em altas luzes quanto nas sombras. Fotografei com esse filme nas mais variadas condições de luz possível. Fotografei com ele ao sol da luz do dia, né? Aquela luz bastante intensa, bastante contrastada, e ele conseguiu me mostrar um detalhe, um resultado muito interessante, muito bom. Fotografei com ele também em dias nublados, né? Aquele dia que a gente não tem tanta essa questão do contraste, né? Nem de cor, nem de luz, mas também fotografei com ele no final de tarde, e aí naquela luzinha mais baixa, em condições de luz não tão favoráveis, ele conseguiu me manter essa questão dos detalhes, e também
à noite, né? Naquela condição de longa exposição e tudo mais, levando em conta também o erro de reciprocidade que se mantém como para praticamente todos os filmes que eu já usei. E além disso, eu também utilizei esse filme no estúdio. Então assim, fotografei com ele bastante, gostaria de ter fotografado mais, poderia ter um material melhor para mostrar para vocês aqui, mas assim, eu consegui ter um panorama geral desse filme e é por isso que ele está aí entre os meus favoritos. Falando sobre o processo de revelação do Aerocolor, né, o processo nativo é um processo que eu não conheço, chamado AN6, porém ele revela normalmente no processo C41. Na verdade, ele é um filme multiprocesso, que ele pode ser revelado em vários processos. Uma coisa muito legal nesse filme, muito bacana, está relacionado à sua base plástica. É uma base quase que transparente, né? Diferentemente dos filmes negativos convencionais, os negativos coloridos, a base é acastanhada, amarronzada. Esse aqui ele é quase transparente. Isso permite com que nós revelamos, né, esse filme num processo de positivo, naquele processo E6, ou lá pelo Vitor Leite, né, o LL4, se eu não me engano, que é o processo que o Vitor Leite lá de Curitiba faz a revelação desse filme. E aí, ao invés de você ter esse filme numa tira de negativo, você tem um slide que pode ser projetado. Eu, sinceramente, não fiz esse tipo de processo ainda, mas essa base transparente dele permite com que nós revelamos esse filme nesse tipo de processo. Então, a gente pode considerar que ele é um filme multiprocesso. Outra coisa importante salientar é que esse filme ele não tem camada anti-halo, então a gente recomenda que ele seja colocado e tirado da câmera, né, principalmente quando ele estiver com a lingueta para fora, aqui ó, evitar fazer isso no sol direto, porque o plástico da tira de filme, né, ele tem uma certa transparência, ele não tem essa camada anti-halo, então pode ser que ali os primeiros centímetros do seu filme fique com alguma manchinha ali, né? Eu sinceramente fiz esse teste aí, não tive nenhum problema, mas assim, essa manchinha ela aparece mais na bordinha aqui, ó, né, mais na perfuração do que no meio do filme. O Cinerex também é assim, alguns outros filmes que não tem essa camada anti-halo também precisa tomar esse cuidado aí, né? Mas nada que vá estragar teu filme, nada que você tenha que colocar no escuro total, enfim. Se você for por uma área onde não tenha luz direta do sol nesse filme, você já não vai ter quase zero problema. Só que essa falta da camada anti-halo tem um ponto positivo estético. Assim como o Cine Still, né, ele também produz aqueles halos em volta dos pontos de luz. Quando você fotografa em situações, por exemplo, de fotografia noturna, que você tem os postes, os faróis do carro, né? Filmes sem camada anti-halo trazem um halo, justamente, camada anti-halo impede que isso aconteça, e aqui é formado, então, um halo em volta desses pontos de luz mais forte. O Cine Still é um filme assim também, né? Só que o Cine Still tem uma diferença, porque a base dele, plástica, é marrom, é acastanhada, mais avermelhada, né? E esse halo vermelho, ele se dá pelo reflexo da luz nessa base mais avermelhada. Como esse filme ele tem uma base quase que transparente, você não enxerga esses pontos de luz avermelhado. Ele já é um tom de cor de luz mesmo, ou seja, branco, se a luz for branca, vermelha, enfim, ele vai tomar a cor que ela tem. Já no Cine Still não, todo ponto de luz branca ele fica mais avermelhado. Outra coisa muito positiva em relação a esse filme é que ele não tem rengete, assim como os filmes coloridos negativos de cinema. Tá? Então você pode revelar ele tranquilamente na Minilab, levar para qualquer laboratório que processa esse filme, né, em C41, que você não vai ter problema nenhum com o rengete. E como que esse filme chegou aqui no Brasil? Foi importado pela Warner Filmes, que além de ser uma parceiraça aqui do canal, é a representante, né, exclusiva e oficial da Kodak aqui no Brasil. Só que, como eu disse anteriormente, esse filme não é um filme convencional, então a Kodak não disponibiliza esse filme para venda nessas bobininhas de 36 poses dentro da caixinha e tal, né? Eles disponibilizam, assim como os rolos de filme de cinema, nessas latas aqui, ó. Os de cinema são em latas de 400 pés. Né, que já dá um trabalhinho. Quem assistiu aqui o vídeo que eu tenho aqui falando como rebobinar este filme aqui, né, já dá um trabalhinho rebobinar filme de cinema. Quando você passa para uma lata de 1000 pés, na verdade não é essa lata original, mas essa aqui é uma lata de 1000 pés, né, então é um rolo muito grande, você tem um trabalho, assim, é meio chato, porque você precisa fracionar isso daqui em carretéis, em rolos menores de 100 pés, que é o que cabe dentro do rebobinador convencional que a gente faz esse filme aqui, né? A gente produz, a gente pega os filmes vazios, né, e rebobina
rebobina aqui para dentro. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Se você não sabe o que é filme rebobinado, isso não tira nenhum mérito da emulsão, não estraga filme, não quer dizer que ele é pior do que um filme original. A emulsão é a mesma, tá? E esse daqui, a Kodak, como eu disse, não disponibiliza ele fracionado assim nas bobininhas, apenas nessas embalagens maiores aqui. O que nós fazemos então é fracionar isso. Inclusive, se você tem interesse, nós temos lá no Instagram do Câmera Velha lá uma lojinha onde a gente vende os negativos coloridos de cinema, preto e branco também de cinema, e também o Aerocolor, tá? Já em bobinas, rebobinados, prontinho para uso de 36 poses. Sobre o valor do Aerocolor, ele não é um filme tão barato assim quanto os de cinema, apesar que filme barato mesmo nem existe mais, né? Nem os de cinema são baratos. Os filmes de cinema estão em torno de 50, 60 reais. Os convencionais, né? Basicamente o mais barato acho que está uns 90. O rolo de 1000 pés custa 10 mil reais. Então, se você não tem uma demanda gigantesca para fotografar, não compensa comprar um rolo desse daqui. Eu estou vendendo lá pelo Instagram do Câmera Velha a 80 reais o rolo de 36. Mas se você quiser arriscar, aqui no Câmera Velha tem um vídeo onde eu ensino, onde eu mostro como eu faço a fração desses filmes maior para um carretel menor de 100 pés para depois então fazer esse processo e rebobinar aqui nas bobininhas menores. Bom, se eu falei até agora apenas sobre os pontos positivos desse filme, né, com exceção do valor, que não é tão positivo assim, algumas coisas que eu acho que poderiam ser melhores, assim, que fez falta para mim nele, né? Uma sensibilidade maior, obviamente, né? Entre 100 e 125 fica uma sensibilidade relativamente baixa. Pelo que eu li no datasheet dele aí, ele não tem uma latitude muito grande, ou seja, essa questão de você puxar ou empurrar filmes, ele não corresponde muito bem. Tirando isso, eu tô adorando utilizar esse filme, eu tô achando ele um filme lindo, um filme nítido, com cores maravilhosas, né? O resultado que eu tô tendo com ele é um resultado que eu gosto muito, né? Tem muita gente que já não gosta dessa coisa bonita, nítida, dessa coisa limpa da fotografia analógica, gosta mais da granulação, da poeirinha, do risco, de não sei o quê. Eu já não, eu já sou mais conservador em relação a isso. Gosto dessa estética dele mais fina, assim, né? Tem muitas fotos ali que você nem fala que é analógica. E para quem que eu indico esse filme, então, né? Para pessoas que já têm alguma experiência com fotografia analógica. Eu acho que não é um filme para iniciante. Primeiro porque é uma sensibilidade baixa, assim, ele não vai ter, você vai ter que se limitar em algumas condições de luz aí, né? Direcionar ele para mais uma coisa ou outra. Ele não é um filme que se faz qualquer coisa. Apesar que, se você tem conhecimento de fotografia analógica, se você tem conhecimento de fotometria, né? Assim como eu mostrei nos exemplos aqui, você pode usar ele nas mais variadas condições, mas você tem que tomar cuidado, prestar bastante atenção em relação à fotometria, à luz, o erro de reciprocidade também, né? Tudo sobre isso aí eu já falei aqui no canal, tem vídeo falando sobre ele, certo? Então, para pessoas que já têm experiência analógica, que entendem de fotometria, que entendem de conceitos de fotográficos básicos para conseguir reproduzir e tirar o melhor desse filme. Beleza, galera? Eu acho que era isso. Tomara que não tenha faltado nada. Se por acaso eu esqueci de comentar alguma coisa sobre esse filme, se você sabe alguma coisa a mais do que essas informações que eu passei, deixa aqui nos comentários. Beleza, galera? Um grande abraço e até o próximo vídeo.